Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu quero trazer aqui algumas atualizações para vocês. Como vocês já devem ter percebido, tem alguns meses que eu estou sem gravar. Na verdade, eu estou sem postar, porque eu cheguei a gravar alguns vídeos aqui para o canal. Tem inclusive um vídeo que é uma retrospectiva literária, onde eu ia mostrar para vocês todos os livros que eu tinha lido no ano de 2025. Tem um vídeo que é uma resenha, né? Não é bem exatamente uma resenha, na verdade é eu falando um pouquinho sobre o filme O Agente Secreto, que está concorrendo ao Oscar. Inclusive, né, o Oscar vai ser agora, nesse domingo. Vou ver se eu consigo postar esse vídeo antes do Oscar. Mas assim, são vídeos que eu já gravei há um tempinho. Tem outro também, assim, de conversa, parecido com esse vídeo de hoje, mas que também não foi postado. Inclusive, o meu vídeo que eu estou fazendo hoje tem algumas referências a esse outro vídeo que não foi postado. Eu vou ver se eu tento postar esse outro vídeo, mas aí eu vou deixar explicado lá que na verdade ele é anterior a esse aqui. Na verdade, os próximos vídeos que vocês devem ver são anteriores a esse aqui que está sendo gravado hoje. E esse é o mais novo, porque os outros foram gravados em janeiro, fevereiro. E esse está sendo gravado agora no mês de março. Estamos em março, certo? Mas enfim. E, bom, vou falar pra vocês o que aconteceu na minha vida nesses últimos tempos. E já adianto pra vocês que o canal vai dar uma mudada. Inclusive, esse tempo que eu fiquei fora foi justamente porque eu estava tendo uma crise de identidade em relação ao canal. Eu não sabia mais o que eu ia trazer pro canal, porque quando eu comecei, o canal ele tinha o intuito de falar sobre livros. E eu ainda vou continuar falando sobre livros, mas eu penso em falar de uma maneira não mais com esse caráter informativo. Não que em algum momento esse canal aqui já tentou ser informativo, mas assim, eu vou tentar fazer com que esse canal não seja mais exatamente só apenas sobre livros, mas eu conversando com vocês. Eu quero mais que o canal seja sobre um bate-papo, sabe? Uma conversa onde todo mundo possa participar. Então talvez eu não vá falar tanto mais sobre livros e filmes, enfim, de uma maneira muito séria, mas sim eu vou tentar conversar só com vocês sobre o que me vier na cabeça, enfim. Mas eu não sei ainda, eu ainda estou passando por essa crise de identidade, porque tem hora que eu quero que o meu canal seja informativo, que ele sirva para alguma coisa, mas tem momentos que eu quero que o meu canal seja só esse espaço onde eu posso conversar, onde eu posso me abrir, enfim, onde eu posso ligar a câmera e começar a falar sobre qualquer coisa que me venha à cabeça. Mas tem hora que eu sei que isso meio que não tá dando certo e eu penso em fazer um vídeo mais bonitinho, roteirizado, sabe? Com roteiro. Eu já pensei em fazer vídeos nesse estilo, até porque às vezes eu chego a fazer o vídeo, a gravar, só que aí ele não sai da forma como eu esperaria que ele saísse, né? Porque eu cometo alguns erros, enfim, algumas imprecisões, e aí depois eu preciso cortar essas imprecisões, o que dá um trabalhão. E eu acredito que com roteiro ficaria mais fácil. E às vezes esses vídeos que eu gravo nem são postados, como é o caso desses últimos 3, mas que eu vou tentar editar e vou tentar postar pra vocês. E aí por isso que às vezes eu penso, por que eu não faço um vídeo mais roteirizado? Só que, sendo bem honesta, não é exatamente o que eu quero, né? Eu não sei, na verdade. Então, por enquanto, o canal vai ficar nesse formato de conversas. Eu espero que vocês gostem. Vou tentar ser mais positiva aqui pro canal. Eu sei que tem muitos vídeos meus que eu estava numa vibe um pouquinho mais pra baixo, um pouco mais negativa, um pouquinho mais depressiva. Mas agora eu vou tentar falar sobre coisa boa, tentar deixar aqui um espaço onde fluem coisas positivas, né? Coisas boas, mas também vou trazer questionamentos, vou continuar trazendo questionamentos, falas sérias e o que eu achar importante. O vídeo de hoje vai ser só uma distração mesmo, acho que já tem alguns vídeos meus que eu tô fazendo assim de distração, mas enfim. Vou atualizar pra vocês o que aconteceu comigo esses últimos tempos. Eu estive bem, eu estive de férias, eu estava de férias da faculdade, voltei a ter aula essa semana. Segunda-feira foi meu primeiro dia de aula e
eu quero mostrar pra vocês como é que eu fui vestida, né? Eu fui vestida parecido como eu estou hoje. Eu usei minha gargantilha, que eu comprei nova. Ela foi um pouquinho cara, tá, gente? Porque essa gargantilha foi R$ 5. Eu acho que ela foi cara por ela ser literalmente plástico, né? Propileno? Eu não sei como é que a gente fala. Não é poliéster, enfim. Enfim, o nome científico de plástico. Enfim, ela é plástico, foi R$ 5. E tem outros lugares depois que eu vi que é R$ 3, R$ 2. Então acho que eu paguei um precinho. Também comprei, eu também fui com esse colar aqui. A diferença tá na blusa. Hoje eu fui pra faculdade usando essa blusa aqui da Kuromi. E eu fui meio que fantasiada, né, de Kuromi, porque eu também usei essas pregadeirinhas da Kuromi na cabeça. O tema foi literalmente preto e roxo. Eu que escolhi esse tema. Na verdade, não tinha tema, tá, gente? Eu que inventei isso da minha cabeça, eu queria ir de Kuromi mesmo. Enfim. Mas no primeiro dia de aula eu não fui assim. No primeiro dia de aula eu usei minha blusa da Mafalda, que eu queria até mostrar pra vocês. Mas que eu não consegui mostrar porque ela ficou suja e eu botei pra lavar. Quer dizer, minha mãe botou pra lavar, né? E acabou que não deu pra mostrar pra vocês a minha blusa da Mafalda. E eu fui de Mafalda, também fui com essas, como eu falei, com essa gargantilha, com esse colar. E eu fui com uma pregadeira parecida com essa, mas que no caso não era essa. Ela também é da Hello Kitty, mas é outro personagem que eu não sei o nome. Vou mostrar pra vocês, peraí. No caso era esse personagem aqui. Eu não sei o nome dele, mas eu acho ele tão bonitinho, sabe, gente? Eu quis usar no primeiro dia. E aí, hoje no caso eu usei a roupa da Kuromi, né? E assim, a Mafalda, gente, falando aqui um pouco sobre a Mafalda, ela é minha personagem atualmente favorita. Pra quem não conhece, a Mafalda é uma personagem argentina. Ela me lembra um pouco a Luluzinha e um pouco a Mônica, porque são personagens femininas dos quadrinhos e que utilizam vestidinhos vermelhos. Então elas são parecidas, né? A Luluzinha, eu falei Luluca, mas é Luluzinha, perdão. E assim, a Mafalda, nos seus quadrinhos, ela tem um estilo muito crítico, né? Crítico à sociedade e às coisas que acontecem. Inclusive, tem um quadrinho dela que é o meu favorito, que é onde ela vira o Mapa-Mundi ao contrário, né? No caso, é uma conversa dela com a Liberdade, né? Que é outra personagem que aparece no quadrinho. E aí essa personagem, a Liberdade, vira e fala... o globo agora vai ser dessa forma. Quem é que mandou esse globo ser do jeito que a gente conhece, sabe? Por que a gente não pode virar o Mapa-Mundi ao contrário, né? E aquele quadrinho fica na minha cabeça, né? Ele fala um pouco, basicamente, sobre... é uma crítica, né? Esse imperialismo, ao colonialismo, assim, tanto dos estados europeus, quanto, no caso aqui na América, né? Dos Estados Unidos. E assim, maravilhoso, né? É um quadrinho que ressalta a importância do povo latino, né? Dos países latinos. E por que eles podem sim, né? Serem vistos como estando em cima do globo, não por baixo. Assim como os países que estão no continente asiático e no continente africano e da Oceania, mas que são retratados como estando embaixo, sabe? Do globo. Porque se você parar pra pensar, a Terra não tem um lado em cima e um lado embaixo. Mas enfim. E aí, essa personagem se tornou a minha favorita. Eu já tentei adquirir um quadrinho dela, mas eu nunca consegui. E aí, por causa disso, eu quis ir no primeiro dia com a blusinha da Mafalda. E aí, lá na faculdade, gente, eu comprei esses broches pra colocar na minha mochila. Lá vende broche, eu comprei um do BTS, inclusive o BTS tá de volta, gente, quer dizer, vai voltar, né? Eu tô muito ansiosa, meu Deus. Comprei um da Taylor Swift. Ai, desculpa, gente. E comprei um da Hello Kitty, porque sim, eu virei fã de Hello Kitty. E aí, lá na faculdade também, gente, teve uma coisa muito legal que foi... Tinha um grupo, e eles estavam meio que dando lembrancinhas, a gente pode dizer assim. E aí a gente tinha que girar um dado, né, pra poder ganhar a lembrancinha. Eu girei e eu consegui um bloquinho. Muito bonitinho. Olha só, gente, esse bloquinho. Adorei.
e também ganhei um marcador de página. E foi isso. E inclusive teve um dia, gente, que eu tava na faculdade, aí tava na porta, assim, da faculdade. Quando eu cheguei, aí tinha uns senhorzinhos entregando umas bíblias, sabe? Umas bíblias sagradas. Aí eu peguei, eu peguei assim. Quando foi na volta, tinha de novo eles entregando, só que eu já tinha pegado. Aí eu falei, não, eu já tenho, obrigada. Aí só que o senhorzinho, gente, ele não era brasileiro, ele era... Eu não sei de que país ele era, mas eu sei que ele falava inglês. E ele tava falando inglês. Aí foi um momento que eu tive que testar meu inglês, gente. E deu certo. Eu acredito que deu certo. Porque eu não falei muito, mas eu consegui explicar que eu já tinha uma bibliazinha daquela em inglês. E pra mim isso é bom, porque eu nunca falei com ninguém em outra língua. E aí pra mim foi uma forma de eu testar pra ver se eu entendia um gringo falando inglês. Enfim, foi legal. E foi isso que aconteceu na faculdade, foram esses grandes acontecimentos. Tá sendo legal ir pra faculdade. E nas férias, o que eu fiz nas férias que eu não apareci aqui? Bom, eu li pouco, eu não li tantos livros. Eu vou ver aqui o que eu li certinho pra vocês, gente. Peraí, eu tenho que ver aqui o que eu li. Calma, peraí. Bom, nas férias eu li Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo, que inclusive eu pensei em trazer uma resenha aqui pro canal, vou ver se eu consigo. Eu também li... eu li pouco, gente, eu sei que eu li bem pouquinho nas férias. Calma. Eu li também Bem-vindos à Livraria Rio Nandon, que inclusive o vídeo que eu falei sobre solidão, vazio e vida adulta, eu falei um pouco sobre esse livro lá no vídeo, um pouco das reflexões que ele trouxe. Aí, como eu tava meio que passando por uma ressaca literária, que é como eles chamam, né? Que é quando você não consegue ler nada. Seu cérebro simplesmente não consegue ler, sabe? Você não consegue se concentrar, enfim. Aí eu decidi pegar alguns livros que fossem fáceis de serem digeridos. E aí eu li esse aqui, que é A Hipótese do Amor. Gente, eu sei que esse livro aqui ele é de romance, enfim, mas ele não é para criança nem para adolescente, apesar da capa dele parecer. E é até uma crítica que eu faço, gente, porque o que acontece é o seguinte: esses livros, eles têm umas capas que fazem a gente se confundir literalmente. A gente acha que é um livro assim meio infantil, meio bobo, e aí quando você lê não é exatamente para adolescente, sabe? Ou pra... criança não vai querer ler esse livro, mas assim, adolescente pode querer ler. Então, tomem cuidado, porque essas capas elas enganam, elas são fofinhas, são bonitinhas, normalmente tem esse apego quase que infantil mesmo, só que não são, então tomem cuidado. Inclusive eu acho que assim, o problema talvez nem seja a capa, porque nem tem assim, sabe, uma classificação, então não tem às vezes como saber. E aí, só que esse livro assim, ele nem é tanto, sabe, não tem tanta coisa assim. Por exemplo, os da Colleen Hoover, que eu conheço, eu sei que eles têm bastante coisas assim, e que são livros que enganam, porque eles também têm as capas bonitinhas, com flores e tudo mais, mas acaba enganando. Então, cuidado. Mas é um livro assim legalzinho, ele realmente faz você retomar a vontade de ler, porque é um livro que passa muito rápido, enfim, é aquelas histórias bem bobas. E eu gostei desse livro porque eu não ia criticar esse livro, eu ia falar bem sobre ele, né? Esse livro, ele se passa meio que no ambiente acadêmico, né? E aí, no caso, os personagens, eles são... Na verdade, eles são da pós-graduação, né? Eles não são da graduação. Ou seja, eles fazem doutorado, enfim. E, bom, eu achei legal porque esse livro, a autora, eu gostei da parte final em que a autora falou que o que motivou ela a escrever era porque ela se sentia ali solitária durante a graduação, onde ela estava fazendo doutorado, e ela encontrou na escrita, né, uma forma de escape. Então ela criava esses mundos paralelos, com romances acontecendo em ambientes acadêmicos, justamente para tentar escapar daquela solidão, sabe? Daquelas cobranças do ambiente acadêmico. E eu achei isso muito legal dela ter compartilhado,
porque acaba que esse livro, ele é quentinho, ele é um aconchego. E ele é um ambiente, assim, acadêmico idealizado. E é legal, assim. E atualmente eu estou lendo A Melodia Feroz, que no vídeo que eu fiz, mas que eu não postei, eu tinha dito que esse livro foi uma recomendação de uma menina que era vendedora do sebo que eu fui comprar, né? E eu falei, né, que eu estava confiando nela, eu queria ver se esse livro era realmente bom. Por enquanto, ele está sendo bom. Ele está cumprindo as expectativas, assim, sabe? Ele está sendo bom. Não tem como dizer de fato, porque eu ainda não terminei de ler, eu ainda tô lendo. Mas quando eu terminar eu falo aqui pra vocês, talvez, quem sabe eu tenha uma resenha, mas não vou prometer. Bom, e eu também, além de ler, comecei a pintar. Façam isso, gente, sério. Façam hobbies, pratiquem, tirem esse tempo pra vocês fazerem, porque pra fazerem hobbies, sabe, praticarem esportes e coisas do tipo, porque isso acalma nossa mente. E aí eu estive pintando, eu pintei alguns quadros, tem esse aqui, olha, você pode falar, Ana, não tá lindo, mas a ideia não é ficar lindo e bonito e perfeito, na verdade é apenas eu me distrair, eu ter um hobby, eu poder extravasar, esvaziar um pouco essa cabecinha pensante. E aí eu fiz esse aqui que se chama A Esperança, um quadrinho que eu fiz, de uma árvore parecida com uma árvore de cerejeira ou um ipê, né? Eu fiz esse aqui, que é um moranguinho, e eu batizei ele como A Vida Não É um Morango. Eu não sei se dá pra perceber, mas tem esse morango, aqui é o céu, e aqui é as dificuldades da vida. Esses espingados são a dificuldade da vida. Pode parecer que eu tô só criando significado onde não tem, mas eu realmente pensei nisso quando eu tava fazendo. E esse aqui é inspirado no livro Apanhador no Campo de Centeio. Tem aqui os patos fazendo menção a uma parte, né, em que o personagem se questiona aonde é que os patos vão no inverno. Tem um vídeo aqui que eu falei sobre isso. E aqui é o personagem da Apanhador no Campo de Centeio. Eu fiz uma texturização aqui nele. Ficou meio esquisitinho? Ficou. Mas eu gostei. Para além disso, eu comprei papel Canson. E aí eu agora estou pintando no papel Canson. Isso é muito bom. Aí eu comprei essa tinta aguache neon. E, gente, eu adorei. Ficou bem legal. Esse aqui é o Psicodelia Gato Galáctica. Legal, né? E eu também pintei um Totoro. Tá bem aqui. Eu pintei esse Totoro e coloquei aqui no meu quarto. E aí, gente, além de pintar, eu também comecei a fazer crochê. E aí, deixa eu mostrar pra vocês. Eu estou fazendo uma bolsa de crochê, mas eu ainda não terminei. Falta a alça, mas a bolsa meio que tá pronta, tá vendo? Só falta a alça, que deu um trabalhinho e aí eu tenho que terminar essa alça. Pequena essa alça, né, gente? Não sei. Realmente não sei. Mas, enfim, tá pequena. Aí não sei. Aí eu vou terminar essa alça aqui. E é isso. Também fiz biscuit. Aí eu fiz esse bonequinho aqui, que é o Cookie, do BT21, enfim. Fiz esse porquinho de biscuit. Olha o rabinho. E fiz esse polvo. Eu também ganhei no Natal esse brinquedinho, que é tipo um Sylvania Family, mas não é bem Sylvania Family, tá, gente? É um Sylvania Family falso. É um Sweet Home. Sweet Home. Literalmente, isso aqui. E... enfim, eu agora, gente, estou amando coelhos, porque eu ganhei uma coelha. Na verdade, quem ganhou foi minha sobrinha, mas eu me apropriei, sabe? Eu fiz aqui uma revolução e aí eu expropriei. Eu expropriei da minha sobrinha o coelhinho dela. E... bom, agora ele é meu. E aí eu estou cuidando dele. E tá sendo muito legal, assim, porque quando você cuida de um animal, você vai vendo ele ficando gordinho, fofinho, enfim. O nome dele, ele tem vários nomes, na verdade, porque a minha sobrinha colocou essa coelha, porque ela é uma coelha, de Eloá. E eu escolhi
Maria Filomena, ou Maria Filó, ou simplesmente Filó. E é isso. Basicamente é isso que tem acontecido na minha vida. E aqui estão as atualizações. Eu vou tentar trazer vídeos mais vídeos para vocês agora. E vou tentar trazer um vídeo toda semana, tá? Vou tentar ficar mais presente aqui. E aí, cada semana eu escolho um tema pra falar, pra conversar com vocês. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.